Neste vídeo, apresentarei, na primeira parte, uma descrição crua de nosso problema existencial fundamental e como nossa mente foi programada para criá-lo. Na segunda parte, partindo da conclusão de não haver solução para este problema, que não seja a desprogramação mental, traço em linhas gerais uma estratégia de desprogramação. Vamos lá. Muito provavelmente, seus pais ou responsáveis te educaram, quando você era criança, para não enfiar o dedo na tomada, para se manter afastado do fogão quando alguém estivesse cozinhando, para não se debruçar na janela, para não brincar com faca, para tratar bem as pessoas e ser correto com elas. Mais tarde, eles provavelmente também te educaram sobre o valor do dinheiro, sobre o custo dos alimentos e do vestuário, sobre quem pagava por tudo aquilo e sobre como você precisava estudar para trabalhar e, um dia, custear sua própria vida. A maioria das pessoas considera estes ensinamentos como parte fundamental da preparação da criança para enfrentar a realidade. Eles moldam a percepção da criança paulatinamente, programando-a para decodificar a realidade como um ambiente de luta pela preservação da existência individual. A programação se inicia com a inserção na mente da criança de certas leis naturais. A eletricidade dá choque, o fogo queima, a gravidade puxa tudo para baixo. Posteriormente, programa-se a conduta moral, dentro do princípio de que a conduta correta será louvada e a incorreta punida. Finalmente, programam-se as leis de sobrevivência na sociedade humana relativas ao trabalho e ao dinheiro. A mente da criança é formatada para ser assim programável por seus pais e educadores, simplesmente pela presença destes, uma vez que eles, tendo sido previamente programado com as mesmas narrativas, criam ao redor da criança a atmosfera de um desamparo inexorável diante da realidade, porquanto eles próprios aprenderam a se portar como desamparados desde cedo. A atmosfera de desamparo, assim criada ao redor da criança, por si só a induz a confiar e a acreditar naqueles que se lhe apresentam como mais fortes e mais preparados que ela, sendo que esta confiança e esta credulidade também serão explicitamente apresentadas à criança como uma obrigação diante da necessidade de se assegurar o bem-estar dela. Em suma, a realidade é apresentada à criança em duas camadas. A camada inferior é formada pela natureza material e social. Suas leis seguem um determinismo cego, e nelas reside o potencial tanto para arruinar a vida do indivíduo, quanto para lhe prover de todo o bem-estar. A camada superior é a da consciência política e moral, inicialmente representada apenas pelos pais e educadores, e posteriormente difundida numa forma de coletivo indefinido que representa simultaneamente todos os indivíduos e nenhum deles. Essa consciência coletiva educará o indivíduo através da confiança e da credibilidade depositadas nela, sobre as regras que ele precisa seguir para evitar a ruína e garantir o seu bem-estar.
Durante a infância, a virtude formatada pela confiança e pela credulidade é a obediência. A criança virtuosa é obediente. A obediência é a chave para a criança evitar sua ruína pessoal e garantir o seu bem-estar. A partir da adolescência, a realidade passa a exigir do indivíduo mais do que a obediência. Ela passa a exigir também o esforço competitivo nos estudos, nos esportes, na vida social e em quaisquer outras atividades. A aprovação e o sucesso, que antes pediam apenas a obediência, agora também exigem boa colocação nas diversas formas de competição social. A competição social, contudo, segue regras claras. O adolescente conhece as regras das diversas formas de competição em que entra. Ele sabe o que precisa ser feito para conquistar a aprovação nos estudos, nos esportes, nas tribos das quais faz parte. Ele pode entrar em conflito com as regras, mas elas lhe são conhecidas. A partir da fase adulta, contudo, as regras começam a parecer cada vez mais misteriosas, imprevisíveis. As regras da adolescência podiam parecer duras, mas eram previsíveis. As regras do mundo adulto, contudo, parecem simplesmente arbitrárias e aparentemente mudam sem seguir nenhum padrão. O adolescente vive numa realidade em que as fórmulas são razoavelmente eficazes. Estude e tirará boas notas. Treine e será um bom esportista. Adeque-se e será aceito pelo grupo. Mas o adulto vive numa realidade em que todas as suas fórmulas caem por terra, uma após a outra. Ninguém ainda conseguiu extrair da realidade a fórmula para o sucesso e a segurança em nenhuma esfera da vida adulta, nem na pessoal, nem na afetiva, nem na profissional e financeira. Todas as supostas fórmulas nestas áreas são de eficácia relativa e imprevisíveis. Podem dar muito certo ou muito errado, mas não é possível prever seu resultado. Diante de uma realidade arbitrária e inexorável, o medo e a esperança passam a ser companhia constante, pois quando as fórmulas não funcionam, as ameaças parecem à espreita, mas caso não se saiba agir, a não ser através de fórmulas, o máximo que se pode fazer é agir em conformidade a elas e esperar que tudo dê certo. O desamparo é inevitável. Mesmo o adulto mais otimista e confiante é desamparado em seu íntimo, e o desamparo é a fonte primária da baixa autoestima. Adultos desamparados e de baixa autoestima buscam na esperança de suas fórmulas darem certo uma compensação e transformam seus projetos de vida em sonhos, cuja realização supostamente selaria sua paz com a realidade, restituindo seu valor pessoal mediante a merecida recompensa por todo o esforço e as injustiças enfrentadas. Os sonhos podem até se realizar, mas a recompensa nunca é a esperada, e assim a esperança nunca morre, vivendo-se de sonho em sonho, ou então vivendo-se aprisionado a um mesmo sonho que jamais se realiza. Como termina esta história? Há diversos fins possíveis. Há aqueles que morrem ainda correndo atrás de seus sonhos. Esses podem ser muito jovens, mas atualmente há também muitos idosos que ainda são sonhadores.
todos esses morrem sem encontrar o que buscavam. Há aqueles que vivem o suficiente para perceber que toda a busca por sonhos não passa, ela própria, de um sonho, e que tudo não passou de uma ilusão. Entre estes, há os que se aferram à ilusão perdida e morrem desiludidos, e há os que, diante da ilusão revelada como tal, buscam livrar-se dela. Esses são muitos poucos. Há também aqueles que morrem por doença, jovens ou idosos, e podem morrer ou amargurados, ou então aproveitar a doença para viver um enredo de superação que, apesar de louvável, pode não passar de mais uma narrativa de heroísmo, caso a oportunidade não seja aproveitada justamente para se desconstruir todas as narrativas e livrar-se de todas as ilusões. Infelizmente, estes também são poucos. E mesmo entre os que, diante da doença ou da experiência vivida, escolhem tentar livrar-se das ilusões, quantos percorrem o caminho até o final? Quantos alcançam a felicidade? Por que a felicidade se apresenta para nós quase como uma utopia? Onde está localizada a falha, o erro a partir do qual se fundamentou esta realidade brutal, na qual a felicidade é praticamente inexistente? Sejamos sinceros e objetivos. Se a realidade for realmente uma potência arbitrária e imprevisível, diante da qual todas as fórmulas são de baixa eficácia, mas que também não nos fornece nenhum outro recurso senão o de tentar encontrar tantas novas fórmulas, o quanto pudermos, até que a morte se abata sobre nós, qual nossa chance real de não vivermos uma existência verdadeiramente miserável? Voltemos ao início do que falei neste vídeo. Nós fomos educados por pessoas desamparadas para também sermos desamparados. E por mais razoável e prudente que possa parecer tudo o que elas nos ensinaram, incluindo as leis sobre a natureza do fogo, da eletricidade e da gravidade, foram estes ensinamentos, formatados na confiança e na credulidade, que nos programaram para o desamparo. E nós programamos, em retorno, a realidade com esta mesma programação, pois a realidade é decodificada por ela, e a realidade decodificada pela programação reforça a própria programação, que por sua vez decodificará a realidade em conformidade cada vez maior com seus próprios parâmetros de programação. Assim, na situação em que estamos, não é possível afirmar se nossa condição de desamparo é de fato real ou uma criação mental da programação inserida nela. A única forma de descobrirmos é desprogramando a mente. O que há para além de toda a programação mental? Como acessar a realidade para além da programação? Observe como sua mente funciona. Suponhamos que você esteja passando por um problema financeiro. Como você tenta resolvê-lo? Todas as suas estratégias são baseadas na programação. Você pode buscar o conselho ou o parecer de alguma autoridade exterior, que pode ser um amigo, um guru, um especialista, ou fazer um curso, ler um livro,
ou pesquisar sobre o assunto. Você pode pensar o que outras pessoas fariam nesta mesma situação. Estas outras pessoas podem ser indivíduos específicos, que você dotou de autoridade, ou o coletivo indefinido, já programado na sua mente e que te informa qual a melhor medida a se tomar. Você pode aplicar nesta dificuldade presente alguma estratégia já aplicada por você em outras situações semelhantes passadas. Estratégias essas que foram baseadas nas duas estratégias anteriores mencionadas por mim. Se nada disso der certo, você vai repetir todo o processo. Vai buscar outras opiniões, cursos e livros, vai tentar entender melhor o que outros fariam no seu lugar, vai avaliar melhor sua experiência passada, buscando nela a solução para o problema presente. Perceba que, para a mente programada, aprender significa buscar, na própria programação, quais parâmetros já programados precisam ser desenvolvidos e aprimorados em cada situação concreta para a superação de cada situação concreta. A programação só aprende com ela mesma. A programação não permite que nada além dela mesma interfira no processo de aprendizagem. Logo, para desprogramar a mente, é preciso abrir espaço na mente para permitir que a realidade lhe diga o que fazer. Abrir este espaço exige disciplina e persistência, porque a programação está configurada para se sobrepor ao contato direto da mente com a realidade a cada instante. Na prática, isso significa que, a cada instante, algum pensamento está te sugerindo o que fazer, o que sentir, como reagir. O objetivo da programação é tornar a mente reativa, para que não se abra nela espaço para o contato direto com a realidade. Estar atento às sugestões programadas e não reagir de imediato a elas, apreendendo as narrativas enredadas por elas e desconstruindo-as, é a chave para a desprogramação. Não há apenas uma forma de se fazer isso. Contudo, compreenda que, uma vez que fomos programados para nos portar como desamparados diante da realidade, a programação diante de uma dificuldade da vida te induzirá a sempre buscar, em alguma forma de autoridade exterior, uma fórmula que te prometa a segurança e a esperança. Mas a realidade jamais te apontará o caminho da segurança e da esperança. A realidade, para além de toda programação, é o presente impermanente. E ele é impermanente porque presentifica o futuro enquanto uma porta aberta para todas as possibilidades. E entre todas as possibilidades, logicamente se encontra a da ação capaz de dissolver a dificuldade momentânea. Mas a segurança foi programada na mente para que ela se esforçasse continuamente em congelar o presente, com cada coisa no seu devido lugar. E a esperança foi programada na mente para que ela se esforçasse continuamente em afunilar o futuro
e determiná-lo de acordo com aquela única possibilidade desejada. Por isso, a mente programada para buscar a segurança e a esperança está em permanente desacordo com a realidade. E este desacordo se manifesta como medo, angústia e ansiedade, que servem apenas para reforçar a programação original de desamparo. Logo, a realidade, para além da programação, lhe ensinará a se manter atento ao momento presente, para todas as possibilidades de ação que se lhe apresentam para aquele momento, para aquela situação. Ação esta que você não conseguirá transformar numa fórmula a ser programada para a aplicação em todas as outras situações futuras semelhantes. Porque, na realidade para além da programação, o presente impermanente exige que a ação seja constantemente renovada, mesmo que ela pareça inconsistente com o que foi feito em situações passadas semelhantes. Só existem problemas que parecem sem solução ou inexoráveis para a mente aprisionada pela programação, pois a programação é naturalmente limitada, e quanto mais ela é aplicada, mais ela reforça o seu próprio confinamento em si mesma, gerando uma forma de angústia existencial aparentemente onipresente e onipotente. Mas a realidade nos ensina, a cada momento, qual a ação mais eficaz para a realização de qualquer propósito. Por isso, é lógico concluir não existirem propósitos impossíveis para a mente que abriu espaço em si mesma para aprender a cada momento com a realidade. Não existem mais para ela problemas cuja solução estão fora de seu alcance, desde que ela não caia na ilusão de buscar uma solução pré-determinada pela programação e se abra para a solução oferecida pela realidade. Assim, a realidade, para além da programação, é a autonomia existencial. Eu sou Daniel Grandinetti. Muita paz.